vida mudou muita coisa, né, já em entrevistas em 2022, após a eleição, já falei um pouco sobre isso, o meu trabalho, minha carreira musical na música cristã, ela se iniciou em 2000 e bom, solo 2002, o primeiro contrato para um disco solo assinei no ano 2000, mas eu já atuava antes, né, eu comecei adolescente, 14, 15 anos, primeira vez que entrei em estúdio para gravar um disco, né, como membro de um coral, o Coral Jovem do IASP, foi em 1994, em novembro de 1994, primeira vez que eu entrei no estúdio profissional, o estúdio Bebop, um estúdio conceituadíssimo em São Paulo, na época. Então eu tenho tudo isso de trabalho, de história, e a pequenos passos sempre fui crescendo e aumentando a minha base de público. Assinei contrato com a Sony em 2010. Depois dos acontecimentos de 2022 e do meu posicionamento, e aqui eu quero até de novo, né, não adianta falar, né, mas eu vou morrer falando, que meu posicionamento foi contra um projeto político, contra a instrumentalização da fé de milhões de pessoas para um projeto político, e o outro lado da mesma moeda é a instrumentalização do Congresso Nacional, do Legislativo, para avançar uma agenda religiosa, né. Minha pauta sempre foi essa, posso ter falado aqui uma outra coisa, mas sempre foi isso que eu falei, e aconteceu que, e já falei isso, né, no Pedro Bial, na entrevista que eu dei, inviabilizou-se o meu trabalho, a minha continuidade de trabalho por causa disso, né, os convites não aconteceram mais, e todo artista no Brasil sabe que para você se sustentar através da sua arte, você precisa cantar ao vivo, né. Fiz várias tentativas de organizar alguns eventos que deram certo, mas não havia a possibilidade de ter uma periodicidade que me permitisse me sustentar. Um ano depois, em dezembro de 2023, então veio um convite para eu me tornar professor. Para quem não sabe, eu sou formado em letras e, na verdade, eu sempre quis ser professor, e essa coisa da música, e eu me preparei para isso, né, sou formado nisso, e essa coisa da música e disso ser uma coisa profissional foi um pouco de um acidente de percurso, né, e aí em 2023 veio esse convite para eu ser professor de música e de inglês numa escola na Alemanha, e eu aceitei o convite, um pouco a contragosto, né, para ser bem sincero, mas entendendo que não havia mais espaço para mim, né, realizando o trabalho que eu havia realizado como cantor solo por 22 anos, e que esse cenário também não ia mudar tão rapidamente no Brasil. Entendendo isso, então aceitei o convite, e hoje eu sou professor de música e de inglês numa escola na Alemanha, aqui em Darmstadt. Enfim, mudou bastante coisa, então, de 2022 para cá.